Fala cartoleiros, fala cartoleiras, vamos à rodada 21, escalação, time da mitada. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está caindo um temporal em BH, então pode ser que tenha alguma interferência, algum som, mas vamos lá. O nosso canal ele é feito de maneira muito simples, mas também objetiva, com sinceridade e honesto, né? Com dicas honestas e pensadas para todo mundo ganhar ponto. A ideia é essa, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. E para isso, antes da escalação, gostaria de pedir que vocês deixassem aí o like, também fizessem a inscrição no canal para receber indicações de vídeos novos e não perder nada, né? A gente tem feito propagandas nos grupos de WhatsApp, mas nós não vamos fazer mais. Inclusive, a gente tem um grupo de Telegram que é aberto. Esse grupo de Telegram está voltado para a gente comentar a rodada, para a gente poder também dar dicas e sugestões de apostas e para que eu possa postar o meu time principal um pouco antes da rodada iniciar. Porque às vezes no sábado tem uma ou outra alteração que a gente precisa de fazer e essa alteração que a gente faz geralmente no sábado, antes do mercado fechar, a gente posta lá no Telegram, que é um grupo aberto, e o link vai ficar aí embaixo. Na descrição desse vídeo você vai ter o link para entrar no Telegram, no nosso grupo lá do Telegram. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né, a inscrição de todos, que a gente possa fazer o canal crescer juntos para todo mundo ganhar. Então, na última rodada, o meu time fez 67,08 pontos, né? Tá aqui do lado esquerdo. O nosso patrimônio é de 171 cartoletas. O que a gente tem de credibilidade para continuar fazendo os vídeos, a gente sempre cita isso aqui. Eu estou nas lideranças das principais ligas que eu participo e na Liga Nacional, com 7 milhões de times, mais de 7 milhões de times, o nosso time ocupa a posição 1070 e nós temos 1.450 pontos no geral. Isso é credibilidade, galera. Além disso, a minha experiência é de jogar cartola desde 2006. Em 2013, eu fiquei entre os 100 maiores pontuadores do Nacional. Então, o que eu faço aqui é com conhecimento, né? Só que cartola não é só conhecimento. Cartola é 30%, 40% conhecimento e estudo do jogo, 30% é o feeling, é aquilo que você acha que naquele dia vai dar certo, que você acompanhou o jogador, que você está acompanhando as mudanças do time, e isso aí te ajuda nos outros 30%. E os 30% que sobrar é a sorte. Vamos vender aqui todo o nosso time. Vendemos o nosso time e vamos começar pelo ataque. Sim, o ataque que nós esperamos que tenha gols, mitadas e etc, né? Então, galera, se liga no vídeo, vá até o final, porque nós vamos dar pelo menos 6 dicas de aposta ao longo do vídeo. E não se esqueça do like e de se inscrever no canal. Só para você ter uma ideia, é um número que eu quero passar, o maior pontuador entre os sócios do plano do Camilo Joga 10, ele tem 1.383 pontos. O meu time tem 67 pontos a mais do que o primeiro colocado lá dos grupos de sócio do Camilo. Isso é credibilidade. Então vamos ao ataque, nós vamos funcionar da seguinte maneira. Vamos deixar sempre uma vaguinha para no final do vídeo a gente colocar as apostas. No ataque a gente vai começar pelo Marinho, né? Marinho dispensa apresentações, né, galera? Olha o gráfico do cara, sempre positivo, várias mitadas, 12 gols, 5 assistências, 33 finalizações. A galera vai falar assim, mas o Santos está desfalcado no meio campo. Mas no meio campo o Patrick do Inter também não joga. E o Inter jogou muito mal contra o Corinthians, quando jogou fora de casa e foi derrotado. E na última partida que fez pela Copa do Brasil, o Inter também não jogou bem. Inclusive, a gente tem que fazer uma ressalva em relação ao Galhardo. O Galhardo, galera, não está jogando mais que aquele centroavante que chega toda hora dentro da área. Ele está ali armando as jogadas pelo meio. Então, é bom dar uma observada e, de repente, quem gosta de Galhardo de capitão, não coloque, porque pode dar zebra. Então, o nosso primeiro nome é o Marinho. Não tem como ficar fora da escalação, só que a gente tem que fazer uma observação. Marinho precisa de 15,90 para valorizar. Então você tem que pensar nisso aí se você precisa de cartoletas.
Agora, a nossa segunda opção, que eu acredito que vai estar no time da maioria também, né? Está entre os mais escalados, assim como o Marinho, tem mais de 1 milhão de times com ele, é o Gabigol, né? Tá voltando, vai ser titular, o Pedro tá na seleção, 5 jogos, 27 finalizações. A gente imagina que o Gabigol vai voltar a mitar. E se a gente pensar em termos de jogos, os 2 jogos mais fáceis da rodada são o jogo do Flamengo contra o Atlético Goianiense e o jogo do Grêmio contra o Ceará. No caso do Atlético Goianiense, ele não vence há 4 partidas, né? E tem tomado muitos gols. É um time que está instável, então a gente acredita muito no Gabigol para essa rodada. É o segundo nome nosso no ataque. Como a gente falou, nós vamos deixar aqui o meio vago, olha aqui do lado esquerdo do nosso campinho, porque no final do vídeo a gente vai falar das apostas. Esses caras que eu vou colocar aqui são os caras que com certeza estarão nos meus times. E as apostas eu vou deixar livre para cada um. Porque também não adianta você copiar o meu time, né? Porque para copiar o time fica muito fácil. Ou simplesmente para copiar os mais escalados, é só você ir nos sites de busca que tem aí, você consegue os mais escalados. Aqui a gente tem o Galhardo, né? A pontuação do cara ela é extraordinária. Galhardo e Marinho juntos me deram nesse ano mais de 300 pontos. Então o Galhardo tem 15 gols, 5 assistências, 15 desarmes. Né? Mesmo essa questão de estar jogando um pouco fora da sua posição, treinador novo, o Santos tem os desfalques, então é um jogo que deve ser equilibrado. Os 2 principais jogadores de cada time, né, o principal de cada time, não pode ficar de fora. Então Galhardo é a nossa primeira opção aqui no meio. Ainda no meio campo, e o Galhardo, galera, assim como o Gabigol, é um cara que vai te ajudar nas cartoletas, porque o Galhardo ele precisa só de 0,20 para pontuar. Marinho, 15,90. Né? O Gabigol, apenas 1,20 para valorizar. Agora a gente vai colocar um outro cara aqui que ele precisa de muitos pontos para valorizar. É o Giovanni Augusto. Mas olha o gráfico do Giovanni Augusto, olha. Só gráficos positivos. Se a gente pegar aqui da 14ª rodada para cá, olha, 10 pontos, 5, 19, 15, 2,9, 6,7. E na última, jogando contra o Inter, fez 17 pontos. O cara já tem 3 gols, 4 assistências, 29 desarmes. É o cara que sempre está chegando de fora da área, chuta, bate escanteio, bate falta. E agora essa rodada vai ter a parceria do Robson. Essa parceria Robson e Giovanni Augusto pode ser interessante. E o jogo ainda é na segunda, né? Se você deixa para a segunda, você tem sempre aquela esperança de imitar depois dos seus adversários. Vamos falar da zaga? Já deixamos um buraquinho lá no meio para a gente colocar a aposta. Na zaga, a gente não vai fugir dos mais escalados. Quais são os caras mais escalados? O primeiro é o Sabino. 4 gols, 30 desarmes. Né? Nas últimas 3 partidas, mitou. Nas 2 últimas, aliás, mitou. Ele só tem uma pontuação negativa. Mesmo sem saldo de gol, ele costuma ser positivo. O outro cara que a gente vai colocar aqui na zaga é o mais escalado da rodada. É Mito, galera. Nas últimas 10 partidas, a média dele é superior a 4 pontos. Ele tem aqui uma negativada na 15ª, mas se a gente pegar a média das 10 últimas partidas, sempre pontuando. E em casa, a média dele é muito boa. Então, assim, mesmo que perca o saldo de gol, David Braz não pode ficar de fora do seu time. Vamos falar agora das laterais. Nas laterais, a gente vai dar aqui algumas sugestões. Então, quais são as sugestões das laterais? A gente tem o Diogo Barbosa do Grêmio, para fazer uma dobradinha ali com o David Braz. A gente tem o Reinaldo, que está entre os mais escalados e precisa só de 2,20 para valorizar. E nós vamos colocar o Reinaldo, né? Fora de casa ele vai sempre melhor do que dentro. Pode ter um pênalti, ele pode bater. 4 gols, 1 assistência e 31 desarmes. Além do Reinaldo, a gente tem ainda o René do Flamengo como opção. Então a gente tem o Diogo Barbosa, que precisa de 5 para valorizar, o Reinaldo, que precisa de 2,20, e o René, que só precisa de 1,40. São 3 opções que eu estou dando aqui. Além do René, o próprio Mateuzinho do Flamengo. Como eu estou dizendo, acredito que Grêmio e Flamengo, aliás, Grêmio e Flamengo devam manter o saldo de gol. O Reinaldo a gente está colocando aqui pela possibilidade do pênalti. Sabino também tem a possibilidade do pênalti. Então aqui na lateral, para fechar, além do Reinaldo, a gente vai sugerir uma opção diferente. Ao invés da gente sugerir aqui a opção do Diogo Barbosa,
a gente já vai falar da aposta. Então, quais são as duas apostas que eu vou sugerir para você? Uma aposta é o Marcos Rocha, que vai ser titular agora, porque o titular da posição está na seleção, não está jogando, correto? Então, a gente vai pensar aqui no Marcos Rocha. Quem vinha jogando era o Gabriel Menino na lateral direita. Então, a gente vai colocar o Marcos Rocha, que é um cara que sempre desarma bem. Esse jogo Fluminense e Palmeiras pode ser um jogo um pouco mais pegado, então o Marcos Rocha é boa opção. Quem pensar em não ir de Diogo Barbosa, se quiser uma opção diferente do Diogo Barbosa, vá de Victor Ferraz. E a gente tem uma outra aposta muito bacana aqui, além do René que a gente já citou, a outra aposta muito bacana que eu acredito nela é o Patrick do Sport. Vamos achar aqui o Patrick do Sport. Patrick do Sport é uma aposta diferente e bacana. E por que é bacana? O Sport melhorou, não tem tomado tantos gols, na última ficou no 0-0. Dentro de casa o Sport é sempre um time muito forte. E o Vasco, que está na zona do rebaixamento, 18º colocado, é um time que está indo muito desfalcado, principalmente no que diz respeito à defesa. Tanto o Castan como o Miranda, que são os dois titulares da defesa, estão de Covid e não vão jogar. Então eu acredito muito no SG nesse jogo. Acredito que também possa acontecer, por exemplo, um 0-0 entre Sport e Vasco. Então acho assim, quer fugir dos mais escalados? Você precisa de tirar pontos do seu adversário, porque você está lá 30, 40 pontos dele. Então assim, duas apostas são importantes que você faça. Agora vamos pensar nos goleiros. Eu sugiro 2 goleiros para essa rodada. Um é o Thiago Volpi, que precisa de 3,10 para valorizar, e o outro é o Wilson, que precisa de 2,50. Aí vai depender de cada um. Eu não gosto de dobrar. Se eu não gosto de dobrar, eu tenho um terceiro goleiro como opção, que é o Diego Alves, que deve ser titular. Na última partida ele saiu, mas saiu por cãibra. E aquela falha gritante do Hugo, pode ser que o Hugo perca a posição realmente, e aí o Diego Alves joga. Então a gente tem a opção do Thiago Volpi, que custa 13,22. Como eu quero ajudar a galera que tem menos cartoletas, nesse time aqui eu vou escalar o Wilson, 7,20. Mesmo que o Wilson negative 2,5, ele vai valorizar. E, para ser sincero, nesse momento, os meus times A e B, que são times de liga, têm o Wilson como goleiro. Então ele tem 5 jogos sem sofrer gols e tem 20 defesas difíceis, além disso defendeu um pênalti. É um cara bom para rodada. Se você não quer dobrar, você tem a opção que, por exemplo, de tirar o Sabino e colocar o Maidana, por exemplo, que bate pênalti no Sport e de repente mantém o saldo de gol. Então, assim, a gente já está colocando aqui como apostas o Marcos Rocha, e sugerimos também alguns goleiros de aposta e sugerimos também já um zagueiro de aposta que é o Maidana, conforme já falei no vídeo. Técnico, eu sempre falo aqui do técnico. Técnico é a posição que você vai gastar menos dinheiro com ela. Então, se você não tem cartoleta e quer montar um time forte, não quer deixar Marinho de fora do seu time, não quer deixar Galhardo, se você colocar o Anderson Moreira, ele custa apenas 6 cartoletas e aí você consegue fazer um time gastando mais lá no meio, no ataque, seu time é fortalecido. Se você tem cartoletas suficientes, tem boas opções de técnico. Jair Ventura, que joga em casa, e Rogério Ceni estreando. Com certeza o Flamengo vai estar empolgado. O Flamengo jogou muito bem, apesar de ter perdido para o São Paulo. Perdeu pelo detalhe do goleiro ter feito aquela jogada. Então eu acredito muito no Flamengo para essa rodada. Bom, sobrou aqui 2 vaguinhas que nós vamos falar das apostas para ataque e meio campo, conforme nós combinamos aqui no início do vídeo. Galera, PP está sendo extremamente escalado. A média do cara em casa é altíssima. Pega o Ceará, e o Ceará tem o seu principal jogador de fora, que é o Vina. Então o Vina não joga, e aí então o Ceará com certeza vai sofrer contra o Grêmio. O PP seria uma escolha natural para essa terceira posição do ataque. Seria uma escolha natural. Em segundo lugar, também muito boa aposta seria o Keno. Então esses dois aqui eu acredito muito que a maioria vai ficar na dúvida entre esses dois e vai compor a terceira peça do ataque aqui com Keno ou PP. Mas, como a gente está falando de aposta, eu vou sugerir as apostas. Uma delas é Claudinho. Claudinho só tem posições positivas a partir da 15ª rodada.
tem 7 gols, 1 assistência e 24 finalizações. Pega o Botafogo, que não anda nada bem. O Botafogo tomou nos últimos jogos 9 gols nos últimos 6 jogos, só tem 3 vitórias no campeonato do Botafogo, são 11 empates ao todo. Esse jogo do Braga com o Botafogo tá cheirando a empate, mas pode acontecer vitória tanto do Botafogo como do Bragantino. E tendo vitória do Bragantino, pode ter participação desse cara. Então é uma boa opção para você fechar o terceiro cara do ataque. Uma outra opção, e nós vamos colocar nesse time aqui, aliás, tem mais 2 opções. Uma é o Robson, que joga em casa, tem 6 gols, 1 assistência e vai casar ali com o Giovanni Augusto, fazendo o que eu chamo de arco e flecha. Eu sempre gosto, às vezes, de arriscar colocar o meio-campo e o atacante no mesmo time, porque se o meio-campo dá uma assistência para o seu atacante, você já faz 13 pontos. Isso é fundamental em Cartola. E o outro cara que eu vou sugerir é esse cara aqui, ó, Thuram. A gente não tem ainda a certeza absoluta que ele joga, mas como o Grêmio deve ir com um time misto, há uma possibilidade grande do Thuram jogar e ele é diferente. Pouca gente vai escalar. Como eu disse, o Ceará desfalcado do principal jogador, a gente vai fechar o meio-campo com o Thuram. Além disso, ele custa 9 cartoletas, o que favorece a quem tem menos cartoletas de armar um time competitivo. E aí, para fechar um time competitivo, nós já gastamos 131 cartoletas, a gente vai para o nosso outro meio-campo. E aí eu vou falar aqui do Jean-Pierre. O Jean-Pierre bateu o pênalti na última partida. Isso não quer dizer que ele vai bater o pênalti nesse jogo próximo, mas tendo um pênalti ele tem chance de bater e ele é o cara que alimenta o ataque, gosta de chutar de fora da área, raramente erra passe. Então é uma ótima opção para compor seu meio-campo, custa 10 cartoletas. Correndo por fora, acredito que a gente tem o Raul pela regularidade, e custa 8,95 cartoletas. A média do Raul é acima de 5 pontos, sempre acima de 5 pontos, só pontuações positivas. Pega o Botafogo naquele jogo que eu já comentei, tem um gol, uma assistência, mas ele tem 50 desarmes, o cara desarma demais. E para fechar como opção, a gente vai falar do Thiago Neves. O Thiago Neves, que seria também uma opção correndo aí por fora do Sport, né? O Sport pega o Vasco, o Thiago Neves tem 2 gols, 2 assistências e 5 desarmes. Nesse nosso time aqui, aí o Thiago Neves ele ainda tem o fato de ser barato, 4,63 cartoletas. Se você colocar o Thiago Neves, com 136 cartoletas você fecha o seu time. Tá? Nós vamos fechar aqui com o Jean-Pierre e o nosso time vai ficar um pouquinho mais caro então nesse sentido. Bom, vamos fechar o nosso time aqui. Esse é o time, né? As apostas eu posso mudar em relação ao meu time principal, mas assim, desse time que eu montei aqui, eu tenho pelo menos 8 jogadores que estão no meu time principal, tá bom? E as apostas são apostas, se a gente tiver que copiar time dos outros também, aí fica sem graça. E para fechar, com certeza, o meu time principal vai com Gabigol de capitão. É isso. Fechamos o nosso time para ver aqui a nossa escalação, sendo que no sábado, antes do mercado fechar, um pouquinho antes, eu vou revisar o meu time principal e vou colocar lá no Telegram. Fechamos um time com 142,34 cartoletas. É isso, espero ter ajudado. Se você quer economizar, você ainda tem como ainda trocar, por exemplo, o Reinaldo pelo René, aí o seu time ficaria mais barato, tirar o Sabino e colocar um outro zagueiro do próprio Flamengo mais barato, ou do Grêmio também, que é bem baratinho, e aí você consegue fazer um time mais barato. É isso então, espero ter ajudado. Não se esqueça do like, não se esqueça de se inscrever. Espero que todo mundo curta e que a gente continue o trabalho. Um abraço a todos, muito obrigado. Fui!